Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa visita aqui em Santiago do Chile. A minha ideia é andar pela cidade e procurar algo relacionado às eleições. Isso também faz parte aqui do meu objetivo de vir como observador internacional. Então me segue aí que eu vou te mostrar. Um abraço. O que faz um observador internacional? O observador internacional, ele é escolhido entre as pessoas que trabalham com as eleições nos seus respectivos países, que têm experiência. E aí o observador internacional, ele vai até aquele país para verificar qual é a legitimidade do processo, como aquele processo funciona, para que possa todos os países democráticos, em conjunto, cuidar um dos outros para que a democracia seja feita da forma mais plena possível. Hoje foi o primeiro dia de observação internacional e nós passeamos pelas ruas de Santiago e fomos verificar como é que eram as propagandas de rua. Vocês vão poder ver que aqui eles usam até aqueles cavaletes que no Brasil nós não temos mais. Também visitei a prefeitura, na qual tem lá a forma de organização, os horários também que tem para a votação e os locais também de votação. Qual entidade o levou para o evento? Conte um pouco sobre ela. Eu participei desse evento das eleições do Chile em 2021 através da Abradep e da CAOeste. Essas duas entidades, a Abradep, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral, e também a CAOeste, se juntaram para levar os brasileiros nessa eleição e poderem observar e trazer para cá toda a sua experiência na verificação desse processo eleitoral no Chile, mas também, ao mesmo tempo, trazer para a academia, para os estudos, para os livros, essa comparação entre os processos eleitorais, observando principalmente se são respeitados todos os protocolos internacionais de escolha dos candidatos, de liberdade de voto aos eleitores, de acessibilidade aos menos favorecidos, buscando assim com que, através desses mecanismos, se preservem a democracia da melhor forma possível. Qual a importância dessa participação para a manutenção da democracia? As missões de observação internacional me mostraram que elas são extremamente importantes para que a democracia nos países possam cada vez mais se aprimorar. Nós, como brasileiros, como participamos dessa missão, nós percebemos que a transparência, a idoneidade do processo, a legitimidade do processo, ela aumenta ainda mais quando tem pessoas de outros países. Por quê? Cada um traz a sua experiência profissional, a sua experiência doutrinária, a sua própria experiência de vida, observando as eleições e verificando os pontos positivos e os pontos negativos. Mas essa observação internacional me mostrou que elas devem existir cada vez mais e devem ser ampliadas. Uma das coisas que eu observei nessa experiência internacional é o quanto o brasileiro e a população brasileira precisa começar a se interessar por política, por debater a respeito de política. No andar, no dia a dia, conforme a gente anda lá, a gente observa que você pode conversar com alguém na entrada do hotel, com alguém na rua, com alguém num café, e todo mundo tem uma opinião política. E é interessante que não existe a opinião política só polarizada, existe uma opinião política fundamentada. E isso aconteceu em vários momentos lá no Chile. Vou dar um exemplo que bem interessante, que é o seguinte, que em um dos momentos eu passei e filmei isso, que tem uma instituição lá no Chile que coloca na cidade alguns cartazes que ficam na rua, colocando assim: qual é o seu sentimento a respeito das eleições? E eu filmei isso, e aí você tem uma espécie de um tamanho de uma folha sulfite, um A4 assim, e logo abaixo você tem alguns adesivos, vermelho, amarelo, verde, coloridos. E aí você tenho medo, tenho dúvida, não sei, não quero saber, tenho raiva, tem algo assim. E aí você pega cada uma daqueles adesivos e vai colocando ali para que eles possam coletar aquilo e perceber qual é não só o entendimento a respeito das eleições, mas sim o sentimento das pessoas na rua. Em vários locais que eu passei,
e eu observei e eu encontrei essa folha com esses adesivos. Relate 3 eventos positivos do processo eleitoral chileno. O processo eleitoral chileno tem alguns eventos que eu entendo muito interessantes. Primeiro, a organização do serviço eleitoral e das pessoas no comparecimento aos locais de votação. Quando se coloca lá linhas, quando se coloca flechas, quando se coloca uma série de sinalizações, as pessoas respeitaram bastante o distanciamento social e isso funcionou muito bem. Outra coisa que funcionou e foi muito interessante é que logo depois de encerrado o processo eleitoral, o Serviço Eleitoral também contratou pessoas para que fizesse a organização e a limpeza de todos os locais de votação. Portanto, feita a totalização, entregue todo o processo, entregue todas as urnas, entregue todos as cédulas de votação, ainda restou uma equipe para fazer a limpeza e a entrega para o dono lá do local ou para o diretor do local, daquele local devidamente arrumado para que possa ser utilizado no dia seguinte. E uma outra coisa também muito interessante é que havia pouca propaganda de rua. Nós andamos tanto nas áreas centrais de Santiago, quanto também na periferia, mas existia pouquíssima propaganda de rua ou pessoas do que aqui a gente costuma chamar de boca de urna. Então os eleitores circulavam de forma tranquila, sem aquele assédio ou assédio de distribuição de santinhos ou santinhos jogados no chão, que a gente chama aqui, que é a propaganda impressa. Isso também chamou bastante atenção. Um fato pitoresco da eleição no Chile é o seguinte: nós tivemos um dos candidatos a presidente do Chile que fez toda a sua campanha direto dos Estados Unidos. Ele supostamente estava lá nos Estados Unidos, morando lá, e não queria vir para o Chile fazer a campanha. Mas as notícias diziam que ele não poderia pisar em solo chileno por conta de uma dívida, de uma pensão alimentícia que ele devia para sua ex-mulher, algo em torno de 1,2 milhão de dólares aproximadamente. E por conta disso, ele não poderia voltar lá. E o mais interessante é que ele fez a campanha dele e no final, no primeiro turno das eleições, ele ainda fez em torno de 500 e poucos mil votos, ficando em terceiro lugar na campanha eleitoral. Durante a observação internacional, nós também visitamos o Palácio de la Moneda, que é atualmente a sede da Presidência da República do Chile. Originalmente, ele foi construído como o Palácio da Moeda. Era lá onde se fazia moeda, quando o Chile ainda era colônia dos espanhóis. Além do mais, também é um prédio interessante, com arquitetura muito interessante, porque ele foi construído com pedras, blocos de pedra, com mais ou menos, algumas delas, mais ou menos em torno de 1 metro de diâmetro. Isso acontecia por quê? Porque o Chile é acometido por abalos sísmicos diários. Lá em Santiago do Chile, você tem terremotos assim todos os dias, mas quase que imperceptíveis, pelo menos no período que eu tive lá, eu não percebi. Mas ele foi feito com esses blocos grandes e atualmente está lá a sede do presidente da República. Ele é extremamente policiado, é muito difícil adentrar lá, porque lá estão não só a sede do presidente da República, mas também temos lá alguns objetos pessoais dele, e é muito interessante porque eu tive a oportunidade, inclusive, de estar naquele salão na qual o presidente da República recebe outros chefes de Estado, faz reuniões com o seu secretariado e vendo lá locais de grande importância para a nação chilena. Nós visitamos também o governador da região metropolitana de Santiago do Chile, o advogado Cláudio Orrego. Ele nos recebeu na sede do palácio e nós conversamos a respeito de vários temas. Ele, inclusive, é uma grande liderança chilena, tendo concorrido, junto com Michelle Bachelet, a indicação para a candidatura como presidente da República do Chile. Entretanto, ele acabou perdendo e Michelle Bachelet foi escolhida e depois, posteriormente, foi presidente do Chile. Foi muito interessante porque ele é um líder de esquerda e trouxe ali várias situações que ocorrem no processo eleitoral, como, por exemplo, a garantia à participação dos indígenas e daqueles que também são vistos como difícil acesso ao processo eleitoral. E ele é possivelmente uma grande liderança e que certamente, provavelmente, irá concorrer novamente à presidência do Chile.
Interessante observar também, lá na eleição do Chile, que as pessoas que comparecem, várias compareceram com filhos, compareceram a família, e naquele momento em que eles foram votar, aquelas pessoas que participam lá, em razão da sua consciência política, eles vão de forma ordeira e sabem que naquele momento que eles estão ali, eles estão exercendo um direito, algo que para eles é extremamente importante, extremamente valorizado. Tanto que para nós que somos brasileiros, quando a gente chega nos locais de votação, a gente tem a imagem dos carabineiros, que nós temos a imagem ali, em geral, do exército que está ali cuidando do local de votação. Algo que, se tivesse no Brasil, a gente acharia estranho. Mas a ideia de estar ali o exército não é para intimidar, é muito pelo contrário. Ele está ali para dar organização e dar tranquilidade para o eleitor. A gente observou que o eleitor chega de forma ordeira, a organização é bem feita e, a partir do momento que ele vai votar, crianças ali participando daquele projeto, daquele processo de escolha. E os pais têm todo orgulho de mostrar para eles como é feito. Por quê? Porque a gente percebe que aqueles que realmente vão votar estão interessados. E é interessante, também uma das coisas que eu perguntei lá, é o medo deles a respeito, por exemplo, do que a gente tem aqui, que é o abuso do poder econômico. Será que, a minha pergunta foi lá, será que o fato do voto ser facultativo, isso faz com que as pessoas que vão votar, só são aquelas que o candidato vai lá e paga para ele votar, transporta ele regularmente, dá algum benefício para eles? A gente não observou isso. E nas perguntas que eu fiz para os candidatos que nós tivemos a oportunidade, para os partidos políticos que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá, isso não está no radar deles. A ideia lá é que haja um debate de ideias políticas mesmo. Tanto que o Chile, assim como no Brasil aqui, a disputa lá dessas eleições de 2021 estavam entre dois candidatos extremos, um da extrema-direita e um da extrema-esquerda. Né, e venceu o candidato à esquerda. E nem por isso houve aí uma polarização diversa do simples debate. Outra coisa interessante, logo após o encerramento das eleições, assim que o Serviço Eleitoral contabilizou os votos e disse quem era o candidato perdedor fez aquele gesto simbólico de ligar para o candidato vencedor e reconhecer que o candidato vencedor a eleição foi feita e que ele pode governar de uma forma tranquila e que daqui em diante ele vai ser o presidente dos chilenos e que ele reconhece a sua perda. Qual a sensação de representar o seu país num processo tão importante? Participar como observador internacional nas eleições do Chile 2021 foi uma experiência fantástica. Sempre foi um sonho meu. Eu estou há 15 anos trabalhando no direito eleitoral e durante esse tempo fiz eleições em todo o Brasil. E a experiência de ir para o exterior foi algo que enriqueceu demais tudo aquilo que eu fiz durante essa minha experiência profissional. Então eu tive a oportunidade de conhecer como é a organização das eleições, como que é a execução das eleições, quais são os pontos fortes de lá, e pude comparar com as coisas que acontecem por aqui. E verifiquei, ao mesmo tempo que tem pontos positivos aqui, nós temos algo a melhorar. Foi algo que foi sensacional na minha vida. Algum outro destaque nas eleições na América Latina? É extremamente importante que haja participação dos organismos internacionais para que a democracia seja mantida. Porque quando nós temos um intercâmbio de informações, temos um intercâmbio de pessoas, certamente todos aqueles que participam vão poder, ao mesmo tempo que observam, fiscalizam, verificam com imparcialidade os processos eleitorais, trazem para os seus respectivos países experiências que podem ser incorporadas e também podem trazer aí situações para dar também mais transparência, fazendo com que a nossa região possa cada vez mais consolidar os seus processos eleitorais e democráticos. Como a condição demográfica do Chile facilita ou não o processo democrático no país? Todo processo de escolha democrática, ele precisa necessariamente observar todas as diferenças existentes entre os eleitorados.
Aqui no Brasil e lá no Chile, isso é buscado de diversas formas. No Brasil, nós temos a extensão territorial, que ela é imensa. Além da extensão territorial, nós temos também uma diferença muito grande relacionada à renda, relacionada a desenvolvimento de determinadas regiões, o que faz com que cada eleição ela seja um desafio por si só, mas principalmente por conta daquele tamanho. Lá no Chile, por ser menor e por ter uma situação diferente, principalmente ali a relação entre o centro e também as outras áreas chilenas, a gente verifica que o que existe é uma concentração de pessoas na região central, e nós temos também na região sul, onde nós temos lá, por exemplo, os mapuches, que tem que ser também verificado e que há uma necessidade muito grande de inclusão também desse povo para que eles possam também ser representados. Por exemplo, quando teve a escolha lá do presidente, da primeira presidente daquela Assembleia Constitucional chilena, foi escolhida uma das líderes, uma professora líderes mapuche. Então, a ideia das eleições chilenas é integrar todas essas pessoas e trazer essas diferenças de uma forma a ela se tornar acessível a todos, a escolha, ao mesmo tempo em que haja essa garantia de voto a todos. Me resume em 3 pontos essa experiência. Crescimento profissional, a importância da democracia e a necessidade de se repensar os processos democráticos. Professor, vamos fazer um bate-bola. Quando eu falar uma palavra, o senhor fala uma ou 2 palavras que lhe vêm à mente. Eleição. Escolha democrática. Democracia. Liberdade. Eleição do Chile. Experiência democrática. Candidaturas do Chile. Muita diferença. Reação do povo às eleições do Chile. Tranquilidade. Chile. Um excelente país. E eu estou aqui com o nosso líder, o doutor Marcelo Peregrino, que vai falar para vocês um pouco da importância, como é que foi, como é que está sendo desenvolvido esse nosso trabalho, essa nossa visita como observadores internacionais na eleição do Chile em 2021. Muito obrigado, professor Frederico, é uma alegria tê-lo aqui conosco, como representante dos servidores da Justiça Eleitoral brasileira. É um momento muito interessante, o Chile passa por um processo constituinte, uma convenção constituinte conflagrada, ao mesmo tempo em que elege deputados, senadores e o presidente da República, além dos conselheiros eleitorais. Então é um excelente momento para que possamos fazer um intercâmbio das boas práticas eleitorais chilenas, não é? E poder aprimorar o nosso regime democrático na região. O processo eleitoral chileno ele é bem interessante, porque nessa observação internacional, nós, que no Brasil temos a justiça eleitoral e o direito eleitoral como um arcabouço de normas que tem que ser respeitada, que obriga o eleitor a comparecer, lá é um pouco diferente. A gente conversando pessoalmente lá, inclusive, sempre há aquela discussão e aquele debate a respeito da utilização das urnas, daquele dispositivo de coleta que vai coletar o voto do eleitor. E é óbvio, né, a gente acaba observando e pensando a respeito disso, que no Brasil nós temos o voto eletrônico e lá o voto é manual. Quando a gente conversa lá com o chileno e a gente observa o processo eleitoral sendo feito de forma manual e o nosso processo eleitoral sendo feito de forma eletrônica, a pergunta que sempre surge para eles, e eu também tive essa oportunidade, foi perguntar para eles a respeito da fraude no processo eleitoral, da fraude não só no dia das eleições, mas os abusos, o abuso do poder econômico, a participação do eleitor no processo eleitoral. E vejam, a gente observou, conversando não só com os candidatos, mas com as pessoas, que lá a visão do processo eleitoral ela é um pouco diversa da nossa aqui. Quando se fala em processo eleitoral manual e eletrônico, os chilenos têm profundo respeito pelo nosso processo
eletrônico em razão da tecnologia. Aqui a gente trabalha muito a tecnologia e a segurança da votação. Lá eles têm, sim, muito respeito pela votação eletrônica nossa, mas eles não está no radar dele a questão das fraudes no processo eleitoral. Se existe, eles dizem para nós, existe mais pouco. Tanto que nós tivemos lá, foram 6 eleições, se eu não me engano, que foram feitas e não houve algo significativo relacionado a fraudes. Então, veja, no final a gente tem que observar a seguinte situação. Pouco importa qual é o processo eleitoral que nós vamos participar, se ele é manual, se ele é eletrônico, a forma com que ele efetivamente vai acontecer o seu procedimento, porque tem muitas coisas que conversam entre si. A organização lá é muito parecida com a nossa, mas no final nós temos que entender que o processo, ele sendo feito de qualquer uma das formas, ele tem que ser um processo da população, entendendo a importância da escolha. Por isso é que lá não se fala tanto em fraude. Por quê? Porque a ideia deles é que haja, sim, uma possibilidade de todos votarem, dos locais de eleição estarem nos locais mais distantes, para que todos tenham a oportunidade de votar. E que a questão operacional não é algo tão importante para eles, porque essa questão de valorização do voto, para eles, foi muito importante. O que aqui no Brasil, muitas vezes, a gente acaba esquecendo é que esse mecanismo eletrônico do voto, seja eletrônico, seja manual, seja misto, ou seja o que for, ele tem que ser sempre aprimorado, como lá está sempre aprimorado. Mas nós temos que compreender entre nós, como nação, como sociedade, de que a escolha em si, a forma de escolha em si, ela tem que ser preservada, mas o objetivo é a manutenção da possibilidade de troca, a possibilidade de representatividade. Então, o que no final para nós foi uma grande lição é que nós temos que respeitar a forma de organização de cada uma. A sociedade chilena está tranquila com a forma de organização deles, mas eles pensam sim em informatizar o processo eleitoral deles. Assim como nós também temos o nosso processo eleitoral e pensamos em aprimorar. Então é sempre importante isso, mas o mais importante é a escolha no final sendo algo com que nós tenhamos a possibilidade de escolher os nossos representantes e manter a nossa atividade política e a nossa escolha e participação, independentemente do formato. Isso faz com que a gente tenha a tranquilidade do seguinte: essas missões de observação internacional, elas vão dar possibilidades, inclusive, dos próprios países cada vez mais aperfeiçoarem os seus mecanismos. Lembrando sempre que o mecanismo é para se buscar o resultado e não o processo em si, e sim aquela escolha ser legitimamente aceita pela sociedade e legitimamente ser feita por todos aqueles que queiram participar do processo democrático. Olha, me abriu os horizontes participar desse projeto, vivenciar de perto, tanto por ver um outro país, como funcionam as eleições em outro país, quanto por entender a grandeza e a importância que um brasileiro teve de representar a gente lá em outro país. Isso foi gratificante. Além do aprendizado ter sido enorme, me deu uma sensação de orgulho muito grande. E o documentário, quando você tem um brasileiro que vai até outro país e se preocupa em verificar, em analisar, em entender a democracia alheia e trazer esses conceitos para dentro, é o que eu entendo por política. Porque ele traz muita essência que o Crono tem de criar em cima daquilo que a gente chama de verdade. Então, a política em si, ela não é ruim como o brasileiro pensa,
e principalmente brasileiro fala assim, eu não gosto de política. Não, o documentário traz à luz a essência da política e da democracia. Para mim, é o que marcou muito em toda a edição, desde o começo até o fim, foi isso. Inclusive, tem um pontinho no documentário que eu vi uma família até atrelado, os filhos pulsando, né? Ele é como se fosse uma corrente. E eu achei muito bacana, eu coloquei até em câmera lenta isso. Posso contar uma coisa, aproveitando o que você Pode. falou? Eu fui um dos primeiros no Brasil a participar de um projeto do TSE que chama Eleitor do Futuro. Se der uma googleada aí, vocês vão me achar de sem barba, bem novinho, com essas crianças de 12 anos usando a urna eletrônica verdadeira, e a gente programava ela, pegava as fotos das crianças, programava ela com mesário, com tudo. Acho que foram 4 encontros. Todos esses encontros tinha alguma coisa oficial da Justiça Eleitoral, mas preparada, e é um projeto que o TSE investe até hoje, para fazer até a finalização. Não era eleição normal, uma eleição simulada entre os próprios alunos ali. E foi fantástico. Uhum.